Bom, a primeira lembrança, as primeiras memórias que eu tenho como um sujeito leitor são mais ou menos uns 6, 7 anos, talvez um pouquinho menos. Naquela fase mesmo da alfabetização, eu me lembro que nós tínhamos em casa algumas coletâneas, alguns livros com histórias infantis. Tinha uma coletânea realmente que me chamou muita atenção, porque eram 12 volumes e o primeiro volume ele era destinado exatamente a crianças que estavam nessa fase de alfabetização. Então no começo as lembranças que eu tenho assim era de que meu pai e minha mãe faziam as leituras para mim, e à medida que eu fui aprendendo a ler, a reconhecer as palavras, as letras, eu já comecei por mim mesmo pegar o livro, né, e olhava as figurinhas, gostava muito das figuras, né, era um livro bastante ilustrado, e já começava a tentar por mim mesmo fazer a própria leitura. Me lembro que depois o livro ele ficou absolutamente acabado, porque eu pegava ele várias vezes, e os meus irmãos também pegavam várias vezes. Então o livro ele foi bem utilizado. Talvez essa foi a primeira herança assim, que eu tive de livro. Não é só roupa que a gente vai recebendo dos irmãos mais velhos, né? A gente vai recebendo o livro também. Então essa foi a primeira herança que eu recebi dos meus irmãos, né? E que foi me levando a esse universo da leitura, me tornando um sujeito leitor. É um segundo momento muito marcante para mim nessa fase de construção, da minha construção enquanto um leitor. Ali, segunda, terceira, quarta série, no colégio que eu estudava em São José dos Pinhais, nós tínhamos o costume de toda semana ir para a biblioteca. Então a gente fazia a escolha de um livro qualquer, podia ser um livro pequenininho, podia ser um livro maior. Obviamente que a gente escolhia os livros mais adequados à nossa idade, e a gente fazia uma leitura casual. Poderia ler o livro inteiro ou só uma parte do livro. E o interessante é que depois da leitura do livro, no mesmo dia, no outro dia, a gente escrevia alguma coisa. Podia ser necessariamente relacionado ao livro ou não. Então a gente inventava uma história, e aquilo para mim era muito bacana, porque eu gostava muito de inventar, de me tornar assim um sujeito escritor, inventar uma história, contar mentira, tentar persuadir as pessoas, fazer uma coisa assim bem detalhada, pensava em todos os detalhes. Acredito que essa é mais ou menos o que está por trás da cabeça do escritor. Então nesse momento, quando eu comecei a escrever, essa junção entre leitura e escrita começou a ficar bem marcante para mim, foi algo bem bacana. A partir da minha adolescência, pré-adolescência, o gosto pela leitura começou a se juntar, a se fundir com o gosto pelo próprio estudo. Então eu lembro que lá pelos 13, 14 anos eu gostava muito de ler a enciclopédia. Meu pai tinha a Barça e eu pegava qualquer volume e fazia uma leitura, pegava qualquer palavra e ia lendo. Isso era uma coisa que eu gostava de fazer bastante. Um outro livro também que me marcou com relação a esse tipo de leitura de curiosidade era um livro com todas as raças de cachorros. Então tinha nas primeiras páginas uma espécie de um catálogo com todas as raças, a fotografia e o nome da raça, e o livro daí possuía a descrição, tamanho, o comportamento e algumas outras descrições de todas as raças de cachorro. Esse tipo de leitura também eu gostava de fazer. Sempre gostei muito de animal, então isso era uma coisa que também era bacana, eu achava muito interessante. Lá em casa nós sempre assinamos revistas super interessantes, 4 rodas, esse tipo de leitura também que me agradava, jornal. Eu tinha sempre muito acesso a esse tipo de leitura casual, né? E era algo que me chamava também muita atenção. Então, nessa adolescência, eu já comecei a criar gosto por leituras desse cunho mais científico,
lembro que eu pegava super interessante e adorava, e discutia com os amigos, discutia com os meus irmãos, que eram mais velhos. Eles tinham maiores conhecimentos, né, sobre a ciência, até porque eles já estavam no ensino médio, até mesmo na faculdade, então a gente fazia algumas discussões assim, bem bacanas com relação àquelas reportagens, aos artigos que apareciam nas revistas. Então, mais ou menos nessa fase da adolescência, já comecei a criar um gosto pela ciência, embora eu ainda nem tivesse a disciplina de física propriamente, e depois só foi confirmar esse gosto pela ciência que eu adquiri, foi reforçando cada vez mais e me levou daí a entrar no curso de física mais tarde na graduação. Bom, para encerrar essa breve fala, eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, eu li o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, e foi um livro que realmente na época ele foi muito prazeroso, foi muito gostoso. É um livro bem acessível de leitura, mas um livro que já tinha assim, uma discussão de fundo interessante. Na época, nas próprias aulas a gente discutiu, obviamente a mensagem foi dada e foi compreendida. Mas a ideia de leitura em rede, como as coisas vão se concatenando, foi ganhando significado, e essa leitura, esse livro ele se tornou muito interessante para mim, porque nos últimos anos eu comecei então a migrar um pouquinho dessas leituras mais técnicas ou mais voltadas à física, ou leituras de física, para leituras mais sociológicas. Então comecei pela própria necessidade do estudo ou de compreender um pouquinho mais nossa sociedade, comecei a entrar em contato com outros autores, Althusser, Marx, esse pessoal mais da linha crítica, né, da sociedade, da sociologia. Então aquela ideia da cegueira, ou aquela ideia da compreensão do mundo e começar a enxergar algumas relações começaram a ter exatamente um sentido maior a partir desse momento. Então, quando sempre eu lembro a respeito do livro do Saramago, parece que as coisas vão fazendo sentido. O próprio filme ele deixa isso muito bem claro, né? A questão de como que às vezes a gente tá com as coisas na nossa frente, nítidas, a gente não consegue enxergar, precisa que alguém desvende, né, o mundo que está à nossa frente para a gente enxergar o que está acontecendo realmente. Existe um provérbio, né, uma frase, eu não sei de quem ela diz mais ou menos assim: o peixe é aquele que menos sabe da água. Isto é, às vezes a gente olha as coisas, a gente cresce no meio de valores que estão aí e acaba não se dando conta de como esses valores são absolutamente deturpados, valores corrompidos, e acaba seguindo isso e nem sequer dá conta de como a gente está agindo dessa maneira também absurda ou corrompida.